Seu inglês não tá muito bom, não? Tá meio constipado? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês. E aqui nesse consultório não tem constipação. Ô, Paulinho, mordomo do Batman, 5 letras. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreva, ajude a UTI a crescer, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o seu chapeiro, com o seu cozinheiro e, se você tiver, até mesmo com o seu chefe de cozinha. Vamos ver então qual é o problema do paciente de hoje. Doutor, por que os americanos pronunciam internet assim? Internet. Internet. Cadê o T? E é verdade, isso acontece mesmo. Mas por que isso acontece? O T foi roubado? Será que a gente tem que chamar a polícia técnica? Será um caso paranormal? É um mistério? Não tem mistério nenhum. Tem uma regra que eu vou te ensinar hoje que explica por que esse T some. Quando você pode deixar de pronunciar esse T, como é o caso aqui na palavra internet, tá? Mas antes é importante a gente entender que há uma enorme variação de sotaques, vocabulário, ritmo de fala em todos os países. Então, quando você estuda, por exemplo, o inglês americano, ou o inglês britânico, ou australiano, você tem que estudar o inglês desse país, mas o inglês padrão, senão vira uma loucura, né? A gente tem isso também aqui no Brasil, olha lá, a gente tem o sotaque carioca, paulista, baiano, mineiro, por aí vai, né? No Nordeste o pessoal fala coração, aqui na minha região, eu moro em Piracicaba, no estado de São Paulo, é coração. Qual que tá certo? Os dois. Ninguém tá errado, é só sotaque. Em Minas, as pessoas não falam não é mesmo, pelo menos é o que a gente ouve, né? Eu, sendo honesto, nunca fui para Minas, mas a gente ouve o pessoal falar não é mesmo, né? Tá errado? Não. Eu moro aqui em Piracicaba, que é famosa por ter o sotaque caipira, no qual a gente puxa o R, por exemplo, porta. Eu não falo porta, mas tem muita gente que fala. Dizem, reza a lenda, que é por causa de ter tido muitos imigrantes americanos. Tem uma cidade aqui perto que chama Americana, deve ser por causa disso, inclusive. Então a gente aqui em Piracicaba, muita gente fala porta, igual door. Olha lá, porta em inglês não é door, porta. No Rio o pessoal fala como porta. Na Moca, que é um bairro lá em São Paulo, porta. Abra a porta, meu. Tem esse gingado, né, na fala. Então, não tem nada de errado, é só sotaque. Então, a gente tem isso aqui também, tá? E também tem vocabulário, expressões, né, que quem não é da região não sabe o que está acontecendo. Em Minas, o pessoal fala que trem bom, coisa boa. Cabra da peste, lá no Nordeste, pessoa valente, pessoa, né? No Rio Grande do Sul, o pão francês é cacetinho. Aqui em Piracicaba, a pessoa fala pãozinho, filãozinho, né? Se você não é da região aqui, você deve estar pensando aí, filão? O que tem a ver uma coisa com a outra? E o que tem a ver cacetinho? Tem lá suas explicações. O importante é, cada região tem o seu sotaque, tem o seu vocabulário, tem as suas expressões. Aqui, né, os adolescentes, principalmente em São Paulo, parece que no Rio, chamam minha casa de minha goma, né? Então, é importante a gente entender isso. Tem muita variação de sotaque, vocabulário, expressões, né, de um idioma dentro de um país. Então, a gente vai estudar sempre o inglês, né, ou seja lá qual for o idioma, padrão. Dito isso, vamos entender o que está acontecendo com esse mistério, que na verdade não é mistério, com o sumiço do T. Tem duas situações misteriosas com relação à pronúncia do T no inglês padrão americano. A primeira é o sumiço do T, que a gente vai ver hoje aqui. A segunda, tem aqui o exemplo com a palavra água, né? A gente vai ver na próxima consulta, tá? E aí se trata de mutação genética do T. É outra coisa. Aqui ele some, aqui tem uma mutação, tá? Eu não vou pronunciar água no inglês americano, fica uma surpresa para você. Eu vou te contar sobre a pronúncia de água no inglês britânico. A pronúncia padrão é water. Em Londres, tem um negócio que chama sotaque Cockney. Quem tem sotaque pronuncia, ao invés de water, pronuncia dessa maneira. Woa. Eu morei em Londres faz muito tempo. Se eu estiver falando, não estiver perfeito, pode me corrigir, tá? Mas ao invés de WhatsApp, fica woa. Então, TR viram esse treco aí, woa. Quase como se fosse um soluço, né? Então, há uma mutação genética aqui. Aqui é só o sumiço. E o exemplo é a palavra internet. Então, é o que a gente vai ver hoje. Na próxima consulta, a gente vai ver
o caso da mutação do T, que é mais esquisito ainda. Vamos entender então, por que o T some, quando ele pode ser omitido. Quando o T vem precedido por N, olha lá, T, antes do T tem o N, e seguido por vogal, olha lá, T, N antes, a vogal no caso aqui, E depois. Ele pode ser deletado, jogado fora, esquecido, jogado no lixo, não pronunciado, se ele estiver numa sílaba átona. E aí eu te pergunto, o que é uma sílaba átona? É uma sílaba que não é tônica. Ajudou? Não. É a sílaba que não é forte. A gente vai ver isso agora. Tá tudo explicadinho aqui. A pronúncia de internet no inglês americano é internet. Vou falar o T por enquanto. Internet. Veja que o in tá maiúsculo e em negrito. É a forte. Então não é internet e nem internet. É internet. Então a sílaba tônica é in. O T não está numa sílaba tônica, né? Tem um N depois, uma vogal depois, um N antes, uma vogal depois. Então você pode deixar de pronunciar esse T. Então fica internet, internet. Aqui embaixo a gente tem internal, interno, internal. Não é internal e nem internal, mas sim internal. Então a sílaba tônica, a sílaba forte aqui é o ter, tá? Em maiúsculo e negrito, para ficar bem claro, tá? Nesse caso, se o T está numa sílaba tônica, não mexa com ele. Por isso que ela é sílaba forte, né? Se você entra num bar com a sua namorada e alguém mexe, faz um comentário, né, maldoso, você olha e é um cara forte, você faz o quê? Nada. Você continua, você vai embora, né? O cara é forte. Se é uma pessoa mais fraquinha, magrinha, você fala, que for? Tá olhando o quê? Não é isso aí? É a mesma coisa em fonética pronúncia. Se a sílaba é forte, não mexa com ela. Faça que você não viu. Não tire esse T daqui. Senão vai ficar assim, internal, entendeu? Você destrói a palavra. É internal. Então, T em sílaba forte, não mexa. Se o T está numa sílaba fraca, nesse caso com N antes e vogal depois, você pode deixar de pronunciá-lo e tem alguns exemplos aqui, ó. Entrevista, a tônica é o in, funciona. Interview, interview. O verbo entrar, sílaba tônica é in, então pode omitir o T. Enter, enter. Identificar, verbo super importante. A sílaba tônica está aqui, then. Então, posso simplesmente não falar o T. Ao invés de identify, identify. Centro, center. Sílaba tônica é cen. Então, funciona também. Center. Impressora. Esse equipamento que só dá problema. Eu cansei de ter impressora. Não tenho mais. Quando eu preciso de cópia, eu vou lá no lugar que faz cópia. Acontece mesmo com você? A sílaba tônica é print. Portanto, printer. Printer. Aqui, a gente não é uma palavra só. A gente tem duas palavras. Tem count, o verbo contar. On é traduzido como conte comigo, né? Então, aqui não é nem questão de ser sílaba tônica ou não, porque são duas palavras. A gente vai juntar aqui, olha, T, o N, que estão na palavra count, e depois o O, que está na preposição on. Count on me. Aqui, dificilmente, você vai ouvir um americano dizendo count on me. Não posso dizer 100% que não acontece, mas é muito difícil. Count on me. Count on me, tá? Aqui o verbo querer no passado, participio passado. Posso falar wanted? Às vezes a gente ouve. A tendência é wanted, wanted. Olha lá. Nunca. Don't come ever significa nunca. Então a gente vai ter o T, N antes, agora depois. Nem é sílaba, né? Porque são duas palavras. Don't ever, don't ever. Olha lá. Amount, quantia. Amount of. A quantia de dinheiro. Duas palavras. T, N antes, vogal depois. Amount of. Amount of. E pra gente finalizar aqui, montanha. A pronúncia de montanha é bem esquisita. Você pode falar mountain. Mountain. Não é muito incomum de ouvir. Mas o mais comum é mountain. Então você tem o N de mount e T-A-I-N viram isso aqui. Mountain. Como se fosse como se você estivesse engasgando. Mountain. Mountain. Tá? É estranho, é esquisito? É questão de costume só, tá? É só praticar. Mountain. E aqui tem um bônus. Você gosta de bônus? Todo mundo gosta de bônus. O bônus é o seguinte. Esse fenômeno, né, tem o fenômeno do T que some. Aqui a gente tem o fenômeno do D que some, especificamente aqui com essa palavra, né, com o and, E. Quando ele vem seguido por som de vogal. Olha lá. And I think
tem nada de errado em falar and I think. Tem muita gente que fala, mas é comum simplesmente esquecer o D. And I think. Muito comum, na verdade, né? And I think. Então, também acontece com and. Legal? Gostou do bônus? E para a gente fechar, a gente vai pronunciar em uma entrevista, conectando tudo. Então, a gente tem in an interview. Dá para tirar esse T, jogar ele fora? Vamos analisar. A pronúncia da entrevista é interview. A tônica é in. Então, a gente pode não pronunciar o T. Interview, né? A gente viu essa palavra aqui, inclusive. Então, na hora de falar, de conversar, com fluência, a gente faz conexões. Vamos conectar tudo, então. In an interview. Olha lá. In an interview. In an interview. Legal? Então, agora você já sabe por que esse T some, quando ele some, e a gente transformou mistério em conhecimento. É assim que a gente deve abordar o estudo de inglês. E na próxima consulta, a gente vai fazer a mesma coisa com o caso do T, que tem essa mutação genética, que é super importante. Esses dois sons, né, do T, esses dois aspectos do som do T, da pronúncia do T, no caso nem a pronúncia, né, porque ele some, nesse caso aqui. No caso 2, né, dessa mutação do T, tem uma diferença muito grande de som e a gente precisa aprender. Portanto, você não deve perder a próxima consulta. Se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho para saber, para receber a notificação do próximo vídeo, da próxima consulta. Legal? A gente se vê lá.